do Google, né, vincule uma expressão a outra, essa dúvida ainda não foi esclarecida, né? Nesse caso, os advogados da Preta Gil procuraram, né, o Google e fizeram um acordo, e o Google, então, desfez, né, aí, tecnicamente, esse paralelo entre as expressões atriz gorda e Preta Gil, e isso deixou de ser disponibilizado. E fica a pergunta, né? Será que, numa perícia, né, num exame técnico, não há uma possível falha do serviço de ranqueamento que permite essa exploração por parte, às vezes até por brincadeira, um hacker, alguém querendo fazer uma coisa jocosa, que crie, né, artificialmente essa vinculação para que esse conteúdo, né, seja exposto em prejuízo, né, do artista, em prejuízo do cidadão. Em relação a essa questão, eu tenho alguma dúvida, mas o importante é que o sistema, aí, no caso, funcionou corretamente. É assim nos países mais desenvolvidos. No momento em que a pessoa identifica algum conteúdo difamante na internet ou algum vício do serviço, procura o provedor e ele, então, retira do ar a página, a expressão, a comunidade, para que nós não tenhamos, né, a necessidade de utilizar o judiciário em cada questão relativa a direito de imagem na internet. Essa discussão é a discussão do futuro, né? Nós temos, para cada questão como essa, né, a possibilidade de ajuizamento de uma ação com o propósito, né, de retirada do ar desse conteúdo difamante. E aí eu acho, né, Maldonado, que o judiciário não tem estrutura para esse tipo de prestação de serviço, né? Nós temos que cobrar, né, dos provedores, né, e, no caso, o Google é o provedor que mais tem dado trabalho à justiça, uma postura, né, de aproximação com o jurisdicionado, como é feito no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, você tem uma agência administrativa que recebe esses pedidos, né, de identificação do conteúdo difamante, e ela vai, então, fazendo rastreamento e vai tirando da internet o conteúdo difamante e evita que se ajuize uma ação simplesmente com esse objetivo. Bom, a próxima questão que eu queria trazer é a que eu já comentei, da participação da Lan House. Essa é muito interessante, da Gisele Colombo de Andrade, com Maifa Café, que é uma Lan House. A Gisele foi difamada, né, e se identificou o IP, e, a partir da identificação de IP, se localizou de onde partiu, né, aquela postagem. E foi de uma Lan House. Partindo da premissa de que a Lan House está obrigada a identificar o responsável, né, por aquela postagem, e não tinha, né, registros, né, do uso daquele computador, né, no dia em que foi postada a questão, ela foi responsabilizada, a Lan House foi condenada a pagar R$10 mil a título de indenização. E a defesa dela insistia também na questão de que, se não foi identificado, possivelmente aquele acesso à internet ocorreu via wireless. Então, se a pessoa ingressa num estabelecimento que tem wireless, com seu próprio, né, notebook, acessa a rede
e faz uma postagem com conteúdo difamante, eu confesso que eu tenho algumas dúvidas, né, com relação à responsabilização, né, do provedor desse serviço, né, de banda larga. Mas é possível, né? Essa prestação de serviço teria que ter um controle, um rigor bastante grande, né, para que, no momento em que o candidato ao acesso, ou seja, o cliente ao acesso pela internet, que ele contrata o serviço, ele teria que receber uma senha e teria que se identificar, mostrando carteira de identidade, etc., para que aquele registro fosse feito, saber quem é que utilizou a rede sem fio naquele momento. É possível, mas reconheço que, para os provedores de serviço de internet sem fio, há necessidade de criação de uma infraestrutura bastante sofisticada, né, para que a internet, nesse caso, se torne bastante segura. A próxima questão que eu queria trazer é uma senhora em Cuiabá que foi acusada de caloteira, né? E aqui, né, o juiz, que deve ser muito preparado, até porque o nome dele é Yale, né, agiu da maneira que eu imagino que seja, no futuro, né, o caminho mais seguro para a intervenção do Poder Judiciário, né? Adotou a solução de preceito combinatório, determinando a retirada, né, da página na internet e fixando multa, né, astrente em valores elevados e não dando, né, nenhuma repercussão pecuniária compensatória, né, à reclamante. E parte exatamente dessa premissa, né, de que, no momento em que essa postagem é feita, o provedor não tem condição de previamente exercer esse controle, né, do que é postado. São milhares e milhares de páginas de conteúdos diversos e seria realmente impossível, né, totalmente impossível, que o provedor fizesse um exame prévio. Mas, no momento em que o lesado, né, a lesada, identifica, né, esse conteúdo difamante, ela, então, insta o provedor a retirar do ar. E, nesse caso aqui, como não se tinha notícia de uma tentativa prévia, né, ela não tinha procurado o provedor para a retirada do ar, ele simplesmente determinou que fosse retirado do ar sem condenação a título de dano moral. Seguindo essa linha de raciocínio, temos o caso da Cicarelli, né? E esse expõe tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, de uma maneira muito interessante. Por quê? Foram posições completamente antagônicas entre o primeiro grau de jurisdição e o Tribunal de Justiça de São Paulo. E por quê? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? A Cicarelli namorava na Espanha, numa praia, e isso foi gravado num vídeo e postado no YouTube, né? E, a partir daí, ela e o Malzone tentaram, né, evitar, retirar o vídeo, né, do YouTube. E isso expõe, né, isso traz, né, à baila uma questão que é fundamental hoje em dia, né? Até que ponto é possível, tecnicamente, né, se impedir que um vídeo seja veiculado na internet, né, e que a imagem, né, dessa pessoa que se diz, né, ofendida deixe de ser veiculada. O juiz de primeiro grau negou o pedido de tutela antecipada
fazendo uma justificativa muito interessante, no sentido de que um casal de namorados que, numa praia pública, né, um dos namorados com grande, né, interesse da mídia, se eles não tomam cuidado, né, de preservar a sua intimidade, essa foi a argumentação do juiz, né, seria inócuo, né, seria uma intervenção do judiciário inútil se adotar, né, esse rigor de retirada do vídeo da internet. E ainda ponderou, o juiz de primeiro grau, que ele tinha sérias dúvidas com relação à efetividade dessa intervenção. E negou a tutela antecipada. Eles agravaram, né, e o tribunal, então, em posição diametralmente oposta do primeiro grau, determinou que o vídeo fosse retirado do YouTube sob pena de multa de R$ 250 mil. E, a partir dessa polarização absoluta, né, nós temos essa grande discussão com relação à forma e à efetividade da intervenção do Poder Judiciário. Para casos como esse, se cunhou uma expressão que é efeito Streisand. Efeito Streisand é o seguinte: um repórter sobrevoou a casa da Barbra Streisand e tirou fotografias, né, da casa dela e etc. Resultado, ela processou o repórter e, a partir dessa intervenção do judiciário, né, como a gente diz em juizado especial, lambeu na internet e feitiço foi contra o feiticeiro. Foi tão grave que um especialista da internet cunhou essa expressão, né, efeito Streisand. E foi exatamente o que aconteceu no caso da Cicarelli. Quando começou a se noticiar, né, a existência do vídeo e a intervenção do Poder Judiciário, né, determinando a retirada do vídeo, isso despertou, né, a curiosidade, né, dos internautas e, em todos os sistemas, né, baixando o vídeo no seu computador, deixando o vídeo disponível no blog, né, nos sistemas peer-to-peer, computador por computador. E, a partir desse momento, né, uma coisa que teria uma repercussão 10, teve uma repercussão 10 milhões. E o judiciário, então, né, ficou diante desse dilema. Concedida a tutela pelo tribunal, foi cumprida da seguinte maneira: tiraram o YouTube do ar. A repercussão piorou, né? Então, uma coisa que se teria 1 milhão já depois da intervenção judicial, ficou com uma exposição sem limite. O próprio desembargador que concedeu a tutela antecipada, tomando a notícia, recebendo a notícia de que ele próprio, né, não tinha determinado a retirada do YouTube do ar, ele proferiu nova decisão, né, determinando só a retirada do vídeo, né, da Cicarelli. E não parou aí. Por quê? Como era natural, né, os juízes corajosos são independentes. O juiz julgou improcedente o pedido. Juiz de primeiro grau. Julgou improcedente o pedido, e aí é apaixonante esse tema processual, né? Uma tutela antecipada concedida pelo tribunal, determinando que o vídeo fosse retirado. Com uma sentença de improcedência, significa o quê? Voltamos à estaca zero. Voltamos à estaca zero, no meio daquela situação, os dois, né, namorados, desesperados, medida cautelar para o tribunal. Medida cautelar para o tribunal, e ele, então, né,
deu um efeito que é muito interessante processualmente, que é o efeito suspensivo, vejam bem, um efeito suspensivo do nada. Não é? Por quê? Se a tutela tinha sido determinada pelo tribunal e a sentença foi de improcedência, tutela antecipada antecipa o mérito, e o mérito improcedente. Então, o tribunal deu um efeito suspensivo à sentença de improcedência e restabeleceu a tutela. Para cada ida e vinda das decisões judiciais, a coisa tomava maior vulto na internet. Então, concedida a tutela, né, numa cautelar ao relator, de novo, até o julgamento, né, da apelação. Vocês sabem que o Tribunal de São Paulo, né, não estou eu aqui fazendo nenhuma descortesia com o nosso tribunal irmão, mas demora 4 anos para o julgamento de uma apelação. Nesse caso, julgou em 1. Julgou em 1 ano e, como seria natural, né, julgou no mérito a favor da Cicarelli e tornando definitiva aquela tutela antecipada para a supressão do vídeo no YouTube. E aí vem a pergunta: qual a efetividade desse cipual de decisões judiciais, né, dessas intervenções do judiciário em relação a essa providência? Eu tenho muitas dúvidas, porque bota lá embaixo a quantidade de vídeos que são disponibilizados na internet. Se não me falha a memória, quer dizer, hoje, tendo prevalecido a ordem judicial no sentido de retirada do YouTube, do vídeo do YouTube, nós temos 484 mil páginas que oferecem o vídeo da Cicarelli. 484 mil páginas. Aí não precisa mais do judiciário, precisa do super-homem. Né? Porque não tem como, tecnicamente, se impedir, né, que essa divulgação do vídeo, né, continue. E o mais interessante é que hoje, né, nesse momento, se discute acerca, né, do cômputo da multa por descumprimento de ordem judicial. Né? Se a multa de 250 mil é devida ou indevida. E eu acredito que o papel, né, do Google aí, como responsável pelo YouTube, foi descumprir a ordem judicial. O vídeo oferecido como Cicarelli na praia, Malzone na praia, namoro da Cicarelli, com essas expressões, ele foi suprimido da internet, foi suprimido do YouTube. Só que o internauta, né, ele tem uma visão completamente diferente da nossa. Né? Ele passou a utilizar outras expressões, veiculando o vídeo, e aí o filtro, né, do YouTube não conseguia impedir que o vídeo fosse divulgado, né, com a maior intensidade. E eu tenho a impressão de que, mesmo com essa posição do Tribunal de Justiça de São Paulo, com muita determinação, tentar evitar, né, a veiculação desse vídeo, eu tenho para mim que essa multa não deve ser executada. Porque, tecnicamente, eu acho que seria impossível, né, se identificar previamente que, embora a expressão de oferecimento do vídeo, né, embora ela tivesse outro nome, que o conteúdo, ou seja, o vídeo, seja o mesmo proibido.
Eu não acredito que isso seja possível. Quer dizer, o YouTube não tem como identificar o conteúdo do vídeo para impedir que ele seja postado. Então, para todos nós, né, uma questão bastante complexa, né, e eu acredito que, no futuro, né, nós temos que criar um sistema diferente desse que nós estamos utilizando. E o que eu imagino para o futuro? Eu que criei o Expressinho da Telemar, né, e ganhei um apelido, inclusive, de Gargamel, né, que persegue os Smurfs. Está na internet, está tudo na internet. Né? Criei um sistema que permite que, em sede extrajudicial, né, se tente um acordo com a possibilidade de o consumidor, né, o cidadão, apresentar a sua reclamação, a empresa verifica a reclamação, faz uma proposta de acordo e esse acordo é homologado imediatamente. Então, imagino que, no futuro, até em sede, né, de intervenção judicial, a gente tenha que criar um sistema semelhante para esse tipo de intervenção, porque, senão, o judiciário não vai fazer outra coisa senão julgar questões como essa. Porque o desenvolvimento, né, a cada dia, com essa inclusão digital, mais pessoas têm acesso à internet, mais pessoas se encantam, né, com esse tipo de troca de informações, e é inerente ao homem, né? Não tem como a gente evitar isso. O mau uso, infelizmente, faz parte, né, da conduta humana. Isso, graças a Deus, garante o nosso emprego, né, Maldonado? Porque a gente tem emprego seguro, garantido aí para tentar, né, separar o joio do trigo. Agora, acho que, se nós tivermos, né, um modelo ideal para esse tipo de intervenção, seria alguma coisa muito parecida com esse sistema do Expressinho. Por quê? Não tem necessidade, né, de uma ação cautelar ou de uma principal com tutela antecipada, em primeiro lugar, para identificação do IP. E, em segundo lugar, para identificação do local da postagem. E, se isso for feito em sede extrajudicial, né, 70%, 80% das questões vão ser resolvidas. A exceção vai ser o vídeo da Cicarelli, que esse não tem jeito. Né? Não tem como a gente impedir. Tem que impedir a fonte principal, ou seja, 30%, né, da veiculação. O restante que vem de blog, de computador, peer-to-peer, esse nós não temos como evitar. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, nós temos, aqui no Rio de Janeiro, uma ação civil pública, né, do Ministério Público, em face do Google, seguindo exatamente essa estratégia. Né? E qual é a estratégia? O Ministério Público demandou o Google em ação civil pública dizendo o seguinte, que ele, por força, né, do artigo 5º, inciso 4º e 14º da Constituição Federal, tinha obrigação de, diante da reclamação do consumidor, do cidadão, do usuário do Google, de que havia um conteúdo difamante, dele fazer extrajudicialmente a identificação do IP, permitindo, então, que esse cidadão se volte contra o provedor de acesso para identificar o local da postagem. Em princípio, né, a posição do Google foi de não celebrar nenhum acordo, não houve compromisso de ajustamento, a ação civil pública foi ajuizada e o juiz concedeu liminar, né, obrigando o Google, sob pena de multa elevada, né,
a fornecer essas informações para o MP e para a Delegacia Especializada da Polícia Civil. E aí nós temos um sistema que é semelhante a esse que eu estou apontando, como um expressinho da internet, né? Porque se nós tivermos como, né, obrigar o Google a resolver essas questões em sede extrajudicial, em primeiro lugar, vamos ganhar em termos de rapidez, vamos ganhar em termos de efetividade, e não vamos inchar o judiciário com questões que devem, sim, ser resolvidas pelo próprio provedor, porque essa é a responsabilidade dele. A ação civil pública está disponibilizada na página do tribunal, né? É uma coisa que todo aluno da EMERGE, todo advogado tem que conhecer, porque o caminho, né, do futuro é esse, das ações civis públicas. Nós não podemos mais permitir que, nos juizados especiais, nas varas cíveis, se repitam, né, milhares de ações idênticas com o mesmo objeto em relação à mesma empresa, quando, na verdade, uma ação civil pública poderia resolver, né, a questão operacional e evitar milhares de demandas idênticas. Então, nós criamos na internet, na parte de jurisprudência, banco de ações civis públicas, a possibilidade do estudante, do defensor, do promotor, do juiz do juizado, do juiz da vara empresarial, fazer a consulta por hipertexto, né? André Faruolo está ali, da informática, que foi o verdadeiro mentor, né, da parte técnica desse banco de ações civis públicas, e nós disponibilizamos, então, por consulta por hipertexto, a petição inicial, a tutela antecipada, a decisão, a sentença, um link com o acompanhamento do processo no tribunal, e estamos agora disponibilizando o link com o Superior Tribunal de Justiça e com o Supremo Tribunal Federal. Essa é a ferramenta que cria o divisor de águas, né? Saindo do campo do direito individual, né, com milhares de questões idênticas em relação à mesma empresa, para buscar uma solução no âmbito coletivo, né? Eu, como juiz de Niterói, resolvi, nos anos de 2006, 1996, né, 98, milhares de ações idênticas da Telemar em relação ao plano de expansão, que ela vendia o telefone, durante 24 meses a pessoa guardava e terminava o prazo, não instalava o telefone. Aí vocês imaginam, 2.000, 3.000 ações idênticas, que poderiam ser evitadas por uma ação civil pública. Bastava que o juiz desse uma tutela antecipada. Telemar, instale o telefone no prazo de 20 dias, sob pena de multa de R$50. E, a partir daí, o descumprimento da ordem judicial significaria que a multa seria revertida ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados. Mas o que aconteceu? A solução do direito individual preponderou sobre a solução coletiva. E nós, então, passamos a ter o quadro que nós temos hoje. Os juizados com 10.000 processos, 12.000 processos, 15.000 processos, e muitos de forma desnecessária, né? São 2.000 processos de assinatura, 2.000 processos de plano de expansão, 2.000 processos do Unicard, 2.000... Essas coisas poderiam ser melhor resolvidas numa ação civil pública. Então, está disponibilizada aqui, nessa área da página do tribunal, essa petição inicial da ação civil pública contra o Google e a tutela antecipada também. E eu acho que vale a pena vocês se familiarizarem com esse banco de ações civis públicas, porque ele aponta para um caminho seguro, né, de que a gente vai poder
evitar que milhares de ações iguais sejam resolvidas no ângulo individual. Bom, eu acho que a gente pode dar uma parada aqui para começar a discussão propriamente dita, que é o que me interessa. Eu, até agora, para mim, eu perdi tempo, né? Que eu quero ouvir de vocês, né? Sobre essas questões que eu reputo como as questões mais